toda sexta-feira. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Genuíno. Bom dia, comunidade. Boa sexta. Boa sexta. Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, nossa comunidade. Estamos à disposição. Aliás, eu estava acompanhando um pouco antes da minha entrada, o ego, a petulância, a violência do Trump é do tamanho da crise do império. Perdeu qualquer limite, né? Seja para acusar o Brasil com mentiras, seja para ameaçar a América Latina usando como argumento o combate ao crime organizado, às milícias, etc. Não, muito boa frase. Inclusive, quer dizer, a crise do Império vai se expressar hoje, provavelmente, né, na derrota na guerra da Ucrânia também. Gente, a própria reunião dele com o Putin já é uma vitória política do Putin. Exatamente, exatamente. Mas é isso, vou deixar vocês aí. Boa sexta-feira. Valeu, gente. Abraços. Bom fim de semana. Também, Genuíno. Bom, Genuíno, eu acho que a gente podia começar com essa reunião, né? O Trump e o Putin discutindo a paz na Ucrânia e o controle de armas nessa cúpula do Alasca, né? Como é que você vê esse encontro aí? O que a gente pode esperar dele? Olha, uma reunião sem o Zelensky, sem integrantes da Comunidade Econômica Europeia, uma reunião que legitima o papel político da Rússia, da Federação Russa. Portanto, a arrogância do Trump vai se quebrando, vai se enfraquecendo. Eu acho que o mundo multipolar não cabe dentro da arrogância do tamanho da crise do império, porque a arrogância do Trump é o tamanho da crise do império. Quanto mais ele é arrogante, mais a crise se aprofunda. Você veja bem o problema que está acontecendo nos Estados Unidos. Cai o número de vistos, cai o número de turismo, há risco de aumento da inflação. Quer dizer, ele está governando com o seu comitê central, que são as Big Techs. As Big Techs hoje é o comitê central do governo Trump. E ele tem uma curriola que faz com que a crise seja escondida pela arrogância, pelo espetáculo, mas os fatos falam mais alto. Eu acho que nós estamos vivendo um período de crise do império e temos um direitista juramentado fascista no governo dos Estados Unidos. Portanto, nós temos que estar preparados para, vamos dizer assim, momentos de surpresas, de eventualidades, de arrogância, como aconteceu. Essa coisa dos mais médicos chega-se ao nível do absurdo. A mania em relação a Cuba, quer dizer, é uma coisa assim que não tem o mínimo de razoabilidade. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento a esses movimentos agressivos do chefe do império que quer ser policial do mundo. Uhum. E, Genuíno, sobre essa questão, né? Você tocou nessa questão do mais médicos, né? Cuba reagiu à ameaça dos Estados Unidos contra esse programa de cooperação médica. O chanceler Bruno Rodrigues reafirmou a continuidade dos serviços médicos no exterior, denunciando ali a postura do Trump. Tem aqui também uma matéria que saiu, a gente deu também, né? Mais médicos, chanceler de Cuba critica a revogação de vistos de brasileiros pelos Estados Unidos. É claro, né, que eles pegam ali qualquer argumento que eles possam usar, vão catar lá atrás, mas também precisa uma reação, né, de fazer a população entender que programa é esse, como é que ele é estruturado, enfim. Como é que você viu essa reação de Cuba em relação a proteger esse programa? E também teve uma outra reação da Venezuela defendendo o Brasil, dizendo que os Estados Unidos não são que os Estados Unidos aqui são a maior ameaça à estabilidade mundial. Foi o ministro Diosdado Cabello que denunciou essa ofensiva e que tomou a defesa do Brasil, né? Quer dizer, Cuba se defendeu e Venezuela se defendeu. Também não é... A gente viu aí a fala do presidente Lula quando você estava entrando, né? Está na hora da gente aumentar o tom também, né? Aumentar o tom
principalmente diante das novas ameaças que eles estão incentivando, que eles estão promovendo em torno das bases militares espalhadas no subcontinente sul-americano. Essa nova ofensiva que tem como alvo o governo da Venezuela. Eu acho que, nesse momento, nós devíamos aumentar a intensidade da nossa crítica. A posição do governo Lula foi correta, a entrevista dele, a declaração dele, o pronunciamento dele foi adequado, no meu modo de entender. Eu considero que está faltando uma posição mais clara e contundente da comunidade médica, do movimento popular que defende o SUS, porque o Mais Médico foi um programa amplamente aceito pela população, os depoimentos, as declarações são no sentido de apoiar o caráter humanista do programa dos Mais Médicos. E olha bem, eu estava acompanhando aqui o noticiário, a médica que atendeu a Zambelli na Itália é cubana. Eu vi isso. Você viu? Quer dizer, eu acho capota, que o imperialismo está voltando àquele maniqueísmo dos anos 50. O comunismo, a revolução, a Cuba, quer dizer, esse fantasma para unir essa extrema-direita que não tem futuro, que a extrema-direita, de Trump, Bolsonaro, Milei, não tem futuro. O futuro é a guerra, o futuro é a violência, o futuro é golpe de Estado, o futuro é pandemia, o futuro é negar a ciência, o futuro é a tragédia para a humanidade. Então, eu acho que está faltando essa movimentação mais intensa. Eu vou sempre cobrar do meu partido, do PT, que tome iniciativas políticas para respaldar as posições do governo. Hoje está acontecendo uma coisa interessante. O governo Lula está à esquerda do PT, quando devia ser o contrário. Eu acho que declarações, resoluções e, principalmente, movimentações políticas, movimentações de plenárias, assembleias, manifestações. Eu vou sempre cobrar que na Semana da Pátria, levando em conta que o tema da soberania nacional deve ter destaque na nossa agenda, a gente devia fazer um ato público, além das manifestações comemorativas ao 7 de setembro. Eu acho que isso é importante, no sentido de intensificar o debate, a conscientização política. Porque se a gente ficar só dependendo dos nossos blogs democráticos, mas com essa imprensa que defende a ordem do capital e do neoliberalismo, e os instrumentos de hegemonia articulado pelo sistema, nós vamos ficar meio na defensiva. Eu acho que a gente tem que sair dessa defensiva política e aumentar a crítica, o protesto, porque é inaceitável, é revoltante as declarações do governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil ser um péssimo parceiro comercial. É uma puta mentira. Eles têm superávit em relação ao Brasil. Essas mentiras que eles estão alargando é para colocar o Brasil na defensiva. E tem alguns vira-lata que dão coro a essa manifestação. Você vê o governador de São Paulo dizendo que o Lula tem que telefonar. Você vê até jornalistas do mundo neoliberal, olha, tem limite. Então, eu acho que nós devíamos estar aproveitando melhor essa situação política para intensificar o combate e a crítica a essa intromissão dos Estados Unidos. Agora eles estão levantando a possibilidade de punir a Dilma, presidente da República na época do Mais Médico, e o Padilha. Eles não têm limite. É aquilo que o Lula falou. Eles vão numa escalada. Se você baixa a cabeça, ele mete a cangalha e você não se levanta mais. Isso é que nós temos que estar atentos. E o Brasil devia intensificar as parcerias do plano mundial. Eu acho que é urgente a gente recompor a nossa relação política e diplomática com a Venezuela. A Venezuela está sendo alvo de um ataque, de uma agressão do imperialismo, então nós temos que dar solidariedade à Venezuela, nesse momento, a Venezuela dando solidariedade ao Brasil, a Cuba. Eu acho que nós temos que intensificar esses movimentos de integração com os países, com os governos da América do Sul, da América Latina.
Perfeito. Genuíno, tem aqui uma pergunta para você. Imperatriz Ramos da Silva. Bom dia, Daphne Genuíno. Quando será o lançamento do livro do Genuíno? Do Encantado Eu Vim. Não vejo a hora do seu lançamento. Conta aí para gente, Genuíno. Novidade é Olha, essa? nós estamos terminando o livro. Eu e meu amigo Roberto Benevides, meu irmão, companheiro, amigo, estamos concluindo. Eu acho que esse ano, com certeza, sairá esse livro. Muito bem. A Imperatriz, então, está aqui com informação privilegiada e a gente acaba dando aqui em primeira mão. Diga, Genuíno. É um Não, livro sobre o quê? eu acho que eu tô participando, viu, Daphne, de muitas ações, muitos movimentos de lançamento do livro, Uma Vida em Entrevista. Amanhã eu vou estar em Taubaté, na Feira do Livro, com o meu amigo, que é escritor do livro, Nicodemo Sena. Acho que no dia 4 eu vou estar no Rio de Janeiro, no Seminário do Brasil Soberano, promovido pelo sindicato, na ABI. Eu acho que são manifestações interessantes que estão acontecendo na base da sociedade. Eu considero que nós temos que elevar o grau de organização política, tendo como bandeira central a questão da independência nacional, da soberania. E na medida em que o julgamento dos bolsonaristas golpistas vai se acelerar, vai acontecer, a crise também vai se intensificar. Principalmente porque eles estão agregados, eles estão amarrados ao governo do Império Americano. A questão, portanto, democrática vai se associar com a questão da soberania nacional. E essa pauta que o governo está colocando, a questão da jornada, quanto à jornada 6x1, da isenção do imposto de renda até 5, 7 salário mínimo, e os investimentos sociais, eu acho muito importante para a gente mostrar que o Brasil tem rumo, tem esperança, tem futuro. Não é essa política de terra arrasada da extrema-direita, porque a extrema-direita não tem o que oferecer. A extrema-direita oferece medo, ódio, violência e rompimento das regras democráticas. É isso que eles oferecem. Está acontecendo em todo canto do mundo onde eles são hegemônicos. E eu acho que esse combate é muito importante, a gente elevar a consciência política do povo brasileiro. Perfeito. Antes da gente falar do julgamento do Bolsonaro e dos outros golpistas, eu queria trazer aqui uma fala do Trump, né, que ontem ele disse que o Brasil é um dos piores países do mundo. Ele criticou o Brasil por supostamente aplicar tarifas comerciais altíssimas. Então está o Trump sendo extrema-direita, sendo Trump, falando mentiras ali para... Ele fala o que dá na telha dele, né? Não tem menor compromisso com a verdade, né? É um negacionista contumaz. É um negacionista que não tem amor pela verdade, pela racionalidade. Aliás, essa extrema-direita fascista que ele tem, que ele lidera, eles trabalham com ódio, eles trabalham com medo, eles trabalham com ameaça, porque eles querem produzir o caos, e é no caos que eles querem ganhar dinheiro. Por isso que ele está associado o governo dele é o governo das Big Techs. O governo dele é o governo dos fundos de aplicação financeira dos ativos, dessa parcela rica da população. Portanto, eu acho que está ficando claro, as máscaras estão caindo, Davi. As ambiguidades estão sendo eliminadas. Os muros estão ficando cada vez mais estreitos. E eu acho que é nesse momento que a gente tem que levantar essas bandeiras da emancipação nacional, da democracia, da justiça social, da justiça tributária, porque a vida das pessoas está precarizada, a vida está muito difícil. Eu acho que nós temos que ter esse compromisso. E é muito importante para desmontar. Eles não têm limite. Tá? Para mentir, para negar e para provocar, eles não têm limite. Eles não têm limite porque quem faz o que está acontecendo com o povo palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia, quem faz aquilo, quem respalda aquilo, não tem limite para qualquer coisa que eles possam provocar, que eles possam incentivar, que eles possam promover, ameaçando o futuro da humanidade. Ultrapassou todos os limites. Agora, nós temos que denunciar e, ao mesmo tempo, propor uma outra alternativa, a solidariedade internacional, a defesa da paz, cessar-fogo, a defesa do movimento democrático no mundo inteiro,
eu acho que nós temos que fazer essas articulações políticas, inclusive aqui no Brasil. O fato do Brasil estar sendo alvo, um dos alvos principais do governo imperialista, isso é claro que nós não desejamos isso, mas nós temos que trabalhar para que essa oportunidade política ela se transforme num movimento alternativo a essa ordem imperialista em crise. Nós podemos fazer isso nas relações bilaterais, multilaterais, como o Lula fez com a Índia, com a China, com a Rússia. Fazer isso no nível da nossa capacidade política e estratégica. Eu acho que é muito importante essas iniciativas do governo. Agora, não pode ser só do governo, eu vou sempre insistir. Nós temos que levar essas iniciativas para dentro do parlamento, nós temos que levar para a sociedade civil, nós temos que levar para as plenárias, nós temos que levar para os movimentos. Ontem à noite eu estava numa reunião da Cozinha Solidária aqui do Butantã, uma reunião popular com militantes que fazem a solidariedade para garantir a comida das pessoas que estão vulneráveis. Então, são coisas micro e macro que ajudarão a organizar, a dar esperança, porque a ideia da esperança é fundamental quando vê esse terrorismo do imperialismo americano. O Trump também acusou o Brasil de tentar uma execução política contra o Bolsonaro, então vamos falar desse julgamento, mais que justo, né? Deixa eu colocar aqui a matéria do Zanin, vamos lá. O Moraes pede a Zanin... Eita, por que acontece isso às vezes? Moraes pede a Zanin para marcar julgamento do Bolsonaro e outros 7 réus na trama golpista. Então, deve ter análise do caso na segunda quinzena de setembro, com 8 réus denunciados por tentativa de anular as eleições de 2022. Genuíno, como é que você vê o andar dessa carruagem, né? O Trump ali forçando, citando especificamente o caso do Bolsonaro para pressionar o Brasil. A gente sabe que ele está pouco preocupado com o Bolsonaro, ele quer atrapalhar mesmo o governo Lula e a reeleição do Lula. Mas como é que você vê o STF dando continuidade a tudo isso? E o que pode acontecer, né? Por exemplo, quando o Bolsonaro for condenado, quando ele for preso mesmo, quando ele for para a cadeia para o Chilindró? O que os Estados Unidos querem é exatamente incentivar, apoiar, fortalecer as forças pró-imperialismo, as forças da extrema-direita, para sustentarem a ação imperialista que tem como alvo as nossas riquezas naturais, que tem como alvo empresas como a Petrobras, empresas como os Correios, empresas como os bancos públicos. É isso que eles querem. Eles querem que aqui exista forças títanes em relação a sustentar a dominação imperialista. O bolsonarismo é exatamente esse laço, esse elo, para que os Estados Unidos tenham alguém que defenda eles aqui dentro. É isso. Eu acho que os últimos dados mostram que o caminho está sendo trilhado com muita firmeza e prudência. Por exemplo, 51% da população, segundo pesquisa, aprova a prisão de Bolsonaro. É uma margem pequena, mas é importante, 51%. 53% aprova as decisões do ministro Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes aparece como um destaque dos mais prestigiados do Supremo Tribunal Federal, mesmo diante desses ataques arbitrários com a aplicação da Lei Magnitsky, que é uma lei cujo alcance é o mundo, a jurisdição é o mundo, e é decidida não por um tribunal, é decidida pelo presidente da República. Agora, como nós estamos vivendo uma época de farisaísmo e de hipocrisia, os Estados Unidos, com uma lei autoritária, ele pousa de democrata. É uma inversão total. Então, nesse sentido, eu acho que esse julgamento vai se processar com revelações importantes, inclusive essas últimas que estão aparecendo com as acariações. Eu acho que a crise vai se escalar. Eu acho que nós temos que estar atentos, porque pode surgir provocações, pode surgir ameaças, e nós temos que ficar, vamos dizer assim, com o sinal amarelo, tá certo? Com o sinal amarelo, porque é um julgamento que tudo indica que vai
produzir condenações e sem anistia. Eu acho que há setores da imprensa que estão exaltando a possibilidade de adiar para o ano que vem, para dar argumento para um ou outro juiz pedir vista. Eu acho que vai ser muito difícil acontecer isso, até porque o processo é tão detalhado, está sendo tão bem acompanhado, as audiências, as acariações, como é que vai se pedir vista para examinar melhor? Porque é o seguinte, apesar da gente estar vivendo uma época que as máscaras caem, as ingenuidades são eliminadas, nós temos que estar preparados para qualquer coisa. Porque está faltando muita dignidade política nesse momento que a política vive uma certa crise de legitimação. Então, eu acho, Davi, que esse julgamento vai ser um grande fato político para a democracia brasileira. O papel do Supremo Tribunal Federal se destaca, particularmente do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele está seguindo o ritual dos preceitos democráticos. Eu acho que nós temos que insistir no debate político, na mobilização política, no convencimento das pessoas e da sociedade para que esse julgamento não se transforme apenas numa questão judicial versus o imperialismo. Nós temos que fazer o debate nas ruas da sociedade para respaldar politicamente um processo que é inédito na história do Brasil, que é particularmente a condenação do que foi o lamaçal que as Forças Armadas se envolveram com alguns chefes militares que estão se revelando agora. É interessante, desse julgamento, os fatos não são negados. É um julgamento que ninguém nega que não teve golpe. Cada um tenta se salvar. Quer dizer, não se está negando. O já pediu redução de pena, né? Você viu a defesa do Heleno? Eles estão cada um cuidando de si, reduzindo sua pena, mas que houve um fato gravíssimo com a tentativa de golpe. Ninguém está contestando isso. Até o inelegível chefe maior está querendo diminuir as penas para 14 anos para ele ficar em prisão domiciliar. Quer dizer, estão pedindo arrego diante de um fato incontestável, do meu modo de entender. Então, acho que a gente tem que acompanhar com muita atenção o debate político desse julgamento. É o debate político fora da instância do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que nós temos que fazer esse debate dessas questões macro, olhando para a melhoria da vida do povo brasileiro. O fato da inflação estar caindo, a inflação de alimentos, o emprego está melhorando, o fato da renda está melhorando. Eu acho que os serviços públicos de saúde e educação, a educação está vivendo uma crise muito profunda, no meu modo de entender. Eu acho que o governo está tateando em relação a isso, porque essas pautas têm a ver com o nosso diálogo com a população, com a melhoria de vida, com os direitos, com o combate a essa violência. Por exemplo, a PEC da segurança pública é muito importante para que a gente possa discutir a viabilidade de um sistema único de segurança pública. Esses temas têm a ver com a agenda do povo, a agenda do país. Sim, alguém perguntou aqui, o perfil Vai Careca, vai ser transmitido ao vivo? Vai ser transmitido ao vivo o julgamento. Podem esquentar o milho para jogar no óleo. Não, esquentar o óleo para estourar o milho, aliás. Daniela de Santos, sempre votei no deputado genuíno e nunca me arrependi, só me orgulhei, um político honesto e genuíno. Obrigada, Daniela. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado. Eu levo em conta manifestações importantes como a tua para me estimular e fazer política na base social do PT. Legal. E, Genuíno, falando em pedir vistas, né? Tem essa questão do Fux, né? Como disse aqui a nossa internauta, perdi o nome dela, mas ela lembrou daquela frase, in Fux we trust, mas a gente acredita que ele não vai pedir vistas, mas os bolsonaristas apostam nele para reduzir as suas penas na trama golpista. Então, as defesas do Bolsonaro e de aliados pedem unificação de crimes e contestam agravantes aplicadas pela PGR. Foi muito interessante ver ontem a anexação lá da defesa, porque, como você disse, vários deles já estão admitindo, né? Já pedindo, já aproveitando logo e pedindo redução de pena. Então, pedindo arrego, como se diz na gíria, estão pedindo arrego, né?
Olha, Daphne, eu acho difícil o ministro Fux pedir vista. Primeiro porque ele tem acompanhado o processo em seus detalhes, inclusive participando das audiências, as acariações. Segundo, o pedido de vista fica claro que é favorável à não punição de Bolsonaro. A máscara fica muito exposta, no meu modo de entender. Então, eu acho que é um desgaste para o próprio Supremo e principalmente para o ministro Fux. Eu acho que é um risco que ele vai fazer cálculo. Terceiro, apesar dessa questão estar sendo levada na imprensa por alguns articulistas, é para buscar legitimidade. Você sabe que na política tem uma coisa assim: levanta-se a espuma para ver onde está a água, levanta-se a fumaça para ver se tem fogo. Aí, se der, vamos, se não der, deixa de lado. Eu acho pouco provável o pedido de vista, porque se ele pedir de vista, você vai intensificar o processo político. Outra coisa, isso é uma faca de dois gumes. Deixar o processo em aberto, o pedido de vista, para jogar no ano que vem. Ô, Daphne, tu já imaginou o processo eleitoral de 2022, com o julgamento da trama golpista? Vai politizar a eleição, vai tensionar o processo eleitoral. Na medida em que a direita e a extrema-direita quer um certo cenário para eles construírem qual é a alternativa de oposição ao governo Lula em 2026. Então, jogar tudo isso para 2026, eu acho que pode ser uma faca de dois gumes, né? O tiro pode sair pela culatra. Então, eu não vejo... Eu acho que o cenário que eles vão trabalhar é tentar diminuir penas. Aí tem um problema. Quer dizer, por que não houve esse empenho para discutir a diminuição de penas para o baixo clero da tentativa golpista? Aquele baixo clero que fizeram aquele espetáculo de destruição das sedes dos três poderes. E aí aparece esse clamor em relação à cúpula. Quer dizer, é muito descaramento. Eu acho que tudo tem certos limites, até porque o Poder Judiciário precisa de estar legitimado, no meu modo de entender. O parlamento está nessa crise profunda, né? É uma crise do sistema como um todo. Você tem a tentativa de esvaziar a presidência da República, e o governo Lula está fazendo um movimento para restabelecer a autoridade política do presidencialismo. Você tem uma crise do Poder Judiciário, com uma questão central, que é o julgamento da tentativa de golpe. Isso só vai aprofundar a crise institucional, porque ela está latente e está se desenvolvendo, do meu modo de entender. Então, analisando conjunturalmente, eu acho pouco provável. Mas nós vivemos um momento, de que tudo é possível dentro da imprevisibilidade da surpresa. Nós não podemos deixar de considerar qualquer cenário, dos mais absurdos. É verdade, Genuíno. Eu queria agora falar um pouco do cenário político da Câmara, né? Na semana passada, a gente estava discutindo aqui aquele motim bolsonarista lá, de atravancamento da Câmara. Como é que você acha que ficou a imagem do presidente? Como é que você acha que depois do motim da semana passada ficou, digamos assim, a imagem, a liderança do Hugo Mota, e o que está por vir aí agora? Como é que você acha que ficou resolvida essa situação? Não está resolvida, Dá. E eu aproveito para esclarecer uma coisa. Eu participei durante mais de 20 anos da luta na Câmara, inclusive com obstruções. Né? Fizemos muitas obstruções. Apitar, prorrogar a sessão, virar à noite, ficar dentro do plenário, companheiros fizeram greve de fome dentro do plenário, pressão sobre a mesa. Nós fizemos... até teve sessões das comissões com muito enfrentamento democrático. Agora, nunca a esquerda, quando era minoria, impediu o funcionamento do Poder Legislativo. Ela nunca impediu. Portanto, o que eles fizeram foi um motim, como você disse muito bem, para impedir o funcionamento de um dos poderes. Impedir o funcionamento de um dos poderes é uma atitude autoritária e democrática. Eu acho que, nesse sentido, o processo está aberto. É positiva a declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota, em relação à questão da anistia, que não há clima, tá certo? É positivo a declaração em relação à questão... Olha, Davi, eu estava lá na Câmara quando, na presidência do Aécio Neves,
que está muito caladinho, ele mudou o conceito de imunidade parlamentar, porque antes o deputado só era processado se a Câmara autorizasse. Isso foi alterado na gestão do Aécio Neves, quando ele ganhou a presidência da Câmara, em 2001. Pois bem, eles querem voltar a dizer o seguinte: para processar o deputado, a maioria absoluta tem que autorizar. Aí vai ser a impunidade. Eu acho que o desgaste do parlamento tem limites. E, no meu modo de entender, é diferente até do Senado, eu acho que o Alcolumbre tem mais personalidade política, tem mais autoridade política. Eu acho que nós temos um presidente que está muito fragilizado, e fragilizado pela história dele. De onde veio o Hugo Mota? O Hugo Mota veio daquele processo de impeachment contra Dilma. Ele foi um dos articuladores do Eduardo Cunha. Ele foi um dos articuladores daquela ruptura autoritária contra Dilma. Ele foi do time que produziu esse caos institucional, participou. Então, a autoridade dele fica arranhada nesse momento, no meu modo de entender. Ele tem que recuperar a legitimidade da autoridade política. E a Câmara, ela só funciona se tiver uma direção política. E essa direção política é com os líderes formais e com os líderes informais. Tá certo? Eu acho que só assim, no meu modo de entender, esse processo não está resolvido, na minha avaliação. Porque esse negócio de adiar a punição, tentar esfriar, tirar da agenda, aí vem essa questão política da regulamentação das redes sociais em relação à violência contra crianças e adolescentes. E postergar, isso é muito negativo. Quer dizer, a Câmara, o que é debate de mérito, ela está empurrando para a barriga, isso desgasta o parlamento. E, no meu modo de entender, não é bom o desgaste do parlamento. Você tem que combater a maioria que está lá, porque essa crise, eles querem especular com uma espécie de crise da instituição democracia. É claro que essa democracia autoritária, oligárquica, liberal está em crise. E nós temos que ter reformas mais profundas para recuperar a soberania popular, um sistema democrático, um sistema de execução do orçamento, etc. Eu acho que isso faz parte dessa agenda política que nós temos que trabalhar institucionalmente. Então, eu considero que a situação da Câmara é muito delicada, porque eles enfraqueceram o Hugo Mota. Agora, o tiro está saindo pelo culatra, porque eles jogaram no tudo ou nada. O Hugo Mota só tem a situação: ou eu me acabo como presidente da Câmara, serei liquidado, ou então tem que levantar a cabeça. Para ele levantar a cabeça, ele não pode ser subserviente aos bolsonaristas da extrema-direita. Só para a gente terminar, já estou até com a Márcia aqui, Genuíno, mas é que eu acho que é importante, porque você falou logo no começo, né, quando você entrou, a questão das Big Techs, né, a regulamentação das Big Techs. Parece que o governo vai enviar na semana que vem ao Congresso esse projeto de regulamentação. Você acha que tem chance de ser aprovado? Como é que você acha? Porque a pressão é tão grande estadunidense, né? Qual é a reação que pode ter, se você acha que vai ser aprovado isso? As Big Techs querem governar o mundo, tendo como aliado principal o trumpismo. As Big Techs querem misturar grana, capital, dinheiro com fazer a cabeça das pessoas. Eu acho que é fundamental a luta política pela regulamentação. É uma questão democrática a regulamentação. E eu acho que o governo tomou a iniciativa. É isso que eu sempre defendi. Tem determinadas questões, que o governo tem que apresentar a proposta. Primeiro, tem que apresentar. Segundo, tem que botar no debate. Terceiro, tem que fazer a agenda positiva. Se eles não aprovarem, ou se eles descaracterizarem, deixar claro de quem é a responsabilidade. Porque essa luta contra a hegemonia das Big Techs, ela vai ser decidida no médio prazo. Isso não é uma luta qualquer, Davi. Isso aí é o elemento de estratégia. Quem governa os Estados Unidos são as Big Techs. Quem faz a cabeça do Trump são as Big Techs. Porque eles envolvem uma maneira de pensar o mundo, uma maneira de das relações sociais e políticas, e uma maneira de lucrar muita grana. Portanto, eu acho que é uma situação inteiramente nova. Nós temos que colocar esse tema como um tema importante para discutir, né?
e o governo está agindo corretamente. Eu acho que nós saímos daquela espécie de paralisia dos meses anteriores para a iniciativa política, tá certo? Eu acho que isso é muito importante politicamente para esclarecer, para conscientizar, para o povo perceber do que está em jogo. E, de uma certa maneira, para terminar, nós temos que fazer isso agora, no período que antecede as eleições. Você já imaginou, Davi, o processo eleitoral de 2026, com essa arrogância do Trump, das big techs e dessa extrema-direita que não tem limite? Porque nós temos uma extrema-direita que não tem ritual, não tem limite, não tem formalidade. É o caos, é o caos, é o caos. Então, isso é preocupante. Eu acho que tem que se antecipar e o governo está certo. Muito bom. Só para a gente agradecer aqui aos nossos internautas, Ana Lígia, obrigada. Ótima fala de Genuína, merece destaque. Claro que daremos sempre o destaque aqui, merecido. E Gilson Teixeira, bom dia. Qual o risco dos Estados Unidos reeditarem os anos 1961, 1964 para um novo golpe de Estado no Brasil, direto de Brasília? Você acha que tem essa possibilidade, Genuíno? Daphne, risco do império decadente, com um arrogante no comando da maior potência militar do mundo e do poder financeiro e das big techs, sempre a gente tem que estar preparado, no meu modo de entender, possível. Agora, o que eles estão fazendo agora é pior do que o que eles fizeram em 64. Exatamente. Olha, veja bem, estão fazendo sanções, estão fazendo declarações contra o Poder Judiciário, estão aplicando a lei Magnitsky contra o juiz do Supremo. Aliás, lei que foi da lavra do Obama. Eu vou deixar claro, essa lei Magnitsky vem da lavra do Obama. Na época da russofobia, eles aplicaram essa lei para tentar punir a Rússia. Olha o que está dando. Então, eu acho que as ameaças estão mais agressivas do que o que aconteceu em 64. 64 era o Instituto de Pesquisa que deu no SNI, era o ZAID, era Américo ZAID, depois era a Quarta Frota no Atlântico, depois era o embaixador Lincoln Gordon, era as ameaças do IBAD, inclusive financiando campanha eleitoral. Tinha uma certa cerimônia, tinha uma certa cerimônia. Nos anos 60, essa cerimônia é muito bem retratada no documentário, uma trilha sonora para um golpe de Estado, que é imperdível. Hoje eles tiraram a cerimônia da agenda, tudo é escancarado, tudo é ao vivo, não tem limite, até para causar o terror, o medo e o ódio. Perderam a vergonha. É isso, Genuíno. Perderam a vergonha, perderam, então, com a hipocrisia como método de fazer política. Exatamente. Obrigada, Genuíno. Boa sexta para você. Bom fim de semana, Davi. Boa semana. Valeu. Beijo.